Conforme já vimos nos vídeos anteriores, a profissão de arquiteto é regulamentada e controlada pelo CAL-BR, Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil. Como não poderia deixar de ser, o CAL desenvolveu e incentiva o uso de uma tabela de honorários profissionais, que abrange as centenas de atividades que os arquitetos podem desenvolver. A tabela do CAL pode ser confusa à primeira vista. Quem observa os manuais que trazem as tabelas, com suas milhares de páginas, acaba se assustando com tantas fórmulas e tabelas. Mas, na realidade, não é tão complicado assim entender e utilizar a tabela do CAL. É claro que ela tem vários pontos passíveis de crítica. Em geral, ela vai gerar valores de honorários incompatíveis com aqueles que o mercado está disposto a pagar. Ou, em outras palavras, os preços do arquiteto ficam muito caros quando aplicada a tabela do jeitinho que ela foi pensada pelo CAL. Mas não poderia ser diferente, pois o CAL, como órgão representante da classe, precisa defender todos os direitos da categoria. Cabe a cada profissional dar o devido desconto e fazer as considerações que achar cabíveis em cada caso em particular, em cada negociação que ele vai fazer com o cliente. A própria tabela do CAL diz que não pretende interferir na negociação entre o arquiteto e seu cliente. Ela pretende apenas dar linhas de pensamento e definir parâmetros que possam direcionar a negociação. De qualquer forma, é importante que todo arquiteto e profissional de projeto conheça a tabela do CAL, nem que seja para poder criticar e escolher uma outra tabela. Conforme explicaremos adiante, o melhor mesmo é que cada profissional tenha seu método de calcular honorários. Ele tem que saber qual é o seu preço, ao invés de usar tabelas prontas como essa do CAL. Mas vamos por etapas. Vamos primeiro compreender as ideias por trás da tabela do CAL, descobrir como ela funciona e como podemos aplicar os seus conceitos para adaptar essas ideias, esses conceitos, às nossas necessidades. As tabelas de preço do CAL. Em novembro de 2013, o CAL-BR divulgou as suas chamadas Tabelas de Honorários de Serviços de Arquitetura e Urbanismo do Brasil. Essas tabelas são divididas em 3 volumes, chamados de módulos. O módulo 1 é a remuneração do projeto arquitetônico de edificações. O módulo 2, remuneração de projetos e serviços diversos. O módulo 3, remuneração de execução de obras e outras atividades. Sendo mais específico, temos aqui a descrição dos módulos. O módulo 1 trata da remuneração do projeto arquitetônico de edificações novas, assim como de urbanismo e serviços correlatos. O módulo 2 trata da remuneração de projetos e serviços diversos referentes à construção, sistemas construtivos e estruturais, conforto ambiental, arquitetura de interiores, instalações e equipamentos, arquitetura paisagística, relatórios técnicos, urbanismo e desenho urbano, patrimônio arquitetônico, artístico e paisagístico. E o módulo 3 trata da remuneração de execução de obras e outras atividades,
administração e gestão, meio ambiente e planejamento urbano, atividades especiais, ensino e pesquisa, segurança no trabalho. Os sistemas de cálculo de honorários para arquitetos. Existem dois sistemas básicos para calcular os honorários do arquiteto e também do engenheiro para fazer um projeto. O primeiro sistema, e mais tradicional, é a porcentagem do custo da obra. O arquiteto recebe uma porcentagem do custo da obra. Esse custo pode ser o estimado, orçado ou o custo real. A porcentagem é especificada pelos órgãos que regulamentam a categoria, mas pode ser negociada com o cliente. O segundo processo é o custo mais encargos. Nesse caso, as horas a serem aplicadas no projeto, estimadas, orçadas ou contabilizadas, são multiplicados pelo valor unitário da hora técnica, para saber o preço de custo. Para saber o valor de venda, adiciona-se despesas com fornecedores externos e aplica-se o BDI. O que nós vamos analisar de agora em diante vai ser o primeiro sistema, porcentagem do custo da obra. Mais adiante, analisaremos a segunda opção, que é o custo mais encargos. Vamos então analisar como funciona a tabela do CAL em relação à porcentagem do custo da obra. O cálculo pelo método de porcentagem do custo da obra é expresso pela fórmula PV igual SC vezes BH vezes FP vezes R, sendo que R maiúsculo igual SNR mais SR vezes R dividido por SC. Pois é, olhando essas fórmulas assim à primeira vista, sem uma explicação prévia, elas parecem uma coisa indecifrável, uma coisa muito complicada, muito difícil. Mas não é bem assim. Vamos analisar cada uma das partes dessas fórmulas e você vai ver que a coisa na verdade é bem simples. Vamos por partes. Vamos começar pela fórmula básica. PV é o preço de venda. É o valor que queremos saber. É o resultado do valor do projeto que vamos fazer. SC, a área construída estimada. É a área do projeto. O BH é a chamada base de honorários. É o CUB multiplicado por um coeficiente. FP é um fator percentual, obtido numa tabela. E o R maiúsculo é chamado redutor 1, cujo valor vem da fórmula a seguir que vamos explicar daqui a pouco. Então, se pegarmos aqui SC vezes BH, o que nós temos? Área vezes CUB, ou seja, o valor da edificação. E o FP é um fator percentual, então, percentual do valor da edificação. O que está complicando um pouquinho o cálculo aqui é esse R maiúsculo. Vamos entender melhor esse coeficiente. Conforme já foi dito, o R maiúsculo é um coeficiente usado para dar um desconto no preço final do trabalho em respeito às áreas que são repetidas. No caso de um pré-departamento, aos andares são repetidos. No caso de um conjunto residencial ou um conjunto comercial, das plantas que são repetidas. Então, o R maiúsculo é igual SNR, que é a área construída não repetida, que vai ser igual à área de projeto subtraída da área construída repetida. O SR, a área construída repetida, no caso do pré-departamento, seria a quantidade de andares tipo multiplicados pela área de cada andar tipo. O R minúsculo é o redutor 2, é uma porcentagem obtida na tabela 4 do módulo 1 do CAL. E o SC, a área construída total estimada, em metros quadrados. Então, resolvendo essa fórmula, nós vamos ter o valor do desconto que vai ser dado
em função das repetições. Podemos então voltar à fórmula principal. A dica para resolver essa fórmula é começar de trás para frente, a partir do coeficiente R maiúsculo, do redutor 1, que diz respeito às repetições. Depois se determina o FP, em seguida o BH, o SC já é conhecido porque é a área do projeto. Obtendo-se então esses 4 números, é só fazer a multiplicação e teremos o valor do projeto, o valor do trabalho a ser feito. Para calcular o R maiúsculo, redutor 1, precisamos então dos dados do projeto, o SNR, SR e SC. Aí vai depender de fazer os cálculos de acordo com o projeto que você está orçando. Quanto ao R minúsculo, redutor 2, ele está na tabela 4 do CAL, que nós estamos vendo aqui. Na tabela 4 é o desconto por repetição. Para 0 repetições, ou seja, um projeto que não tem repetição, o redutor é 100%, ou seja, não tem redução alguma. Para uma repetição, o desconto, o redutor, vai ser 98%. E assim vai subindo a taxa. A partir de 128 repetições, o redutor é 12,5%. Voltando à fórmula básica, já vimos o cálculo do R. Vamos agora ver o cálculo, ou determinação do FP. O FP, também chamado de honorários para projeto de edificações, está na tabela 5 do módulo 1 do CAL. Ele é especificado em função da área construída do projeto, que é o SC, e também pela tipologia, pela categoria de edificação, que está na tabela 3, que no caso do CAL ele classifica em 4 categorias: 1, 2 e 3 e 4 em algarismos romanos. Em função da tipologia, ou seja, do tipo de edificação, é que vai surgir o que o CAL chama de índice de complexidade, IC, que está no anexo 2. Então, edificações classe 1, o índice de complexidade é considerado baixo, o IC 0,7 a 0,85. Para edificações padrão 2, o índice de complexidade é considerado médio. Edificações padrão 3, complexidade alto. E padrão 4, índice de complexidade especial. É o mais alto de todos. A tabela 3 traz a categoria das edificações com base na tipologia e CUP correspondente. O que a gente mais usa no dia a dia do escritório de projetos são os itens 1.1.4, que é residências padrão baixo, tipologia 2, ou então 1.1.5, residências padrão médio, categoria 3, e as categorias 1.1.6, residências padrão elevado, categoria 4. Eventualmente, o arquiteto vai fazer um edifício de apartamentos, um conjunto habitacional. Nesse caso, será necessário consultar a tabela completa e não essa simplificada que estamos mostrando aqui no vídeo. Usando então as tabelas 3 e 5, é possível determinar o FP, que é o fator percentual. O próximo item aqui na nossa sequência é dimensionar ou especificar o BH, a base de honorários. A base de honorários, o BH, está na tabela 8 do CAL. A fórmula básica é o seguinte: CUB versus fator de adequação. CUB é o valor do custo unitário básico de acordo com o tipo de edificação. E o FA é um fator de adequação que, segundo o CAL, é para acertar o valor da complexidade do projeto em relação à edificação. Os casos mais notórios, que mais chamam a atenção, são dos itens 1.1.14, residências padrão baixo,
que é o CUB R1B. O fator de adequação é 1. Então, a base de usuários do BH vai ser exatamente igual ao do CUB. Já o item 1.15, residências padrão médio, é feito pelo R1N, padrão normal de acabamento. Só que aqui o fator de adequação é 1,5. Ou seja, o BH, a base de usuário, vai ser o valor do CUB com 50% a mais, vezes 1.5. E o item 1.16, residências padrão elevado, é cotado pelo CUB R1A. Só que aqui o fator de adequação é 2. Então, para residências padrão de acabamento elevado, o BH na realidade é 2 vezes o valor do CUB. Para os outros tipos de edificação, é preciso consultar a tabela 8 na íntegra, olhando o módulo 1 do cálculo. Em resumo, o que temos então do BH para residências é o seguinte: residências encaixadas no CUB padrão R1B, o BH vai ser o CUB vezes 1. Para residências padrão R1N, o BH vai ser CUB vezes 1,5. E para a residência de alto padrão, R1A, o BH vai ser o CUB vezes 2. Lembrando, claro, de pegar o CUB para aquele tipo de edificação, para a região e na época em que você estiver fazendo o orçamento. Vejamos alguns exemplos. O primeiro exemplo é a mesma casa térrea que nós orçamos no vídeo anterior. Só que ali, o orçamento era para saber o valor da construção. Digamos agora que o cliente resolveu ir em frente e resolveu efetivamente fazer a obra, fazer a construção. Está perguntando para o arquiteto quais seriam os honorários para fazer o projeto arquitetônico. Conforme combinado com o cliente, essa construção, em termos de CUB, vai ser classificada como R1N, ou seja, residência unifamiliar, padrão de acabamento normal. O primeiro passo é calcular o R maiúsculo, redutor 1. Temos que a área construída, a SC, será de 200 metros quadrados. A área construída total. As áreas que se repetem, SR, será 0 metros quadrados. Isso porque não existem repetições de projeto nesse caso. As áreas que não se repetem vai ser 200 metros quadrados. Portanto, o redutor para as áreas repetidas, o R minúsculo, vai ser de 100%. Isso porque não existe redução. O R minúsculo pode ser visto na tabela 4, onde vemos que para 0 repetições o redutor é de 100%, ou seja, será cobrado o preço cheio de projeto. Não haverá desconto por causa de repetição. A área de projeto, nesse caso, será de 200 metros quadrados. O R maiúsculo, então, é só aplicar na fórmula. Chegamos à conclusão que o R maiúsculo vai ser 1, ou seja, vai ser cobrado o valor total calculado de acordo com a fórmula. Não haverá repetição. É por isso que, quando não existe repetição, nem é necessário fazer o cálculo do R maiúsculo, porque o resultado vai ser sempre 1. Então, o R maiúsculo vamos deixar reservado para quando realmente houver repetição. Agora que já sabemos que o R maiúsculo é 1, podemos voltar à fórmula principal e fazer o cálculo dos honorários. O próximo passo será o cálculo do FP, que é a porcentagem que vai ser cobrada. Para isso, temos o item 7, tipologia da edificação, pela tabela 3. Esta obra aqui é considerada como sendo tipo 3 em algarismos romanos. Essa informação está na tabela 8, onde vemos aqui no item 1.15, residência padrão médio, que é uma categoria 3, R1N, e o fator de adequação vai ser 1,5.
O FP está na tabela 5, onde vemos que para construções até 250 metros quadrados, tipologia 3, o índice de complexidade é alto e o FP é 9,61. Se o índice de complexidade fosse diferente de 1, então seria necessário multiplicar pelo fator percentual FP. Mas nesse caso é 1, então o FP é 9,61. O item 10 aqui da nossa lista, então, adequar o FP em função do índice de complexidade não é necessário. Então o FP vai ser 9,61. Vamos usar o mesmo CUB do vídeo anterior, no caso de R$ 1.600 o metro quadrado, padrão R1N, de julho de 2018. O valor do BH, que é a base de honorários, vai ser de 1,5 vezes 1.600, R$ 2.400. Lembrando que o BH é igual ao valor do CUB vezes o índice de adequação, que vai visto na tabela 8, que no caso de residências padrão médio é de 1,5. No item 13, calculamos finalmente o preço de venda do projeto, PV. PV vai ser igual a 200 vezes 2.400 vezes 0,961, R$ 44.128. 12,4% do valor da obra, que, como a gente viu no vídeo anterior, ficou orçada em R$ 370 mil, considerando-se o CUB de R$ 1.600 ao metro quadrado. Detalhe importante: se diminuirmos o fator de adequação de 1,5 para 1, no item 12, o preço do projeto passa de R$ 44.128 para R$ 29.419, ou seja, vai de 12,4% para 8% do valor da obra, que é um valor bem mais próximo do que se pratica no mercado para fazer um projeto arquitetônico completo para uma construção como essa. Importante ressaltar também que a tabela do CAL diz respeito sempre a projeto arquitetônico completo, ou seja, estudo preliminar, anteprojeto, projeto executivo e aprovação nos órgãos públicos. Projetos básicos, como esse de uma residência térrea, são relativamente simples de serem calculados pelo método do CAL. Sempre lembrando que o CAL trabalha com um projeto arquitetônico completo. Você deve ter reparado que o grande complicador é o R maiúsculo, o redutor 1. No caso de não haver repetição, ele pode ser sumariamente ignorado. Mas, quando existe repetição, ele deve ser levado em conta, segundo o CAL. Vejamos esse segundo exemplo, que é um prédio de apartamentos, onde vai haver repetição de andar tipo. Nosso exemplo de cálculo número 2 é um prédio de apartamentos com 17 andares, construído num terreno de 1.000 metros quadrados, da seguinte forma: um subsolo de 1.000 metros quadrados, térreo com 400 metros quadrados, 17 andares tipo de 400 metros quadrados, área de lazer na cobertura com 400 metros quadrados, barrelete e casa de máquinas com 150 metros quadrados. Aqui está a implantação. Do lado direito, vemos o terreno com 1.000 metros quadrados, a projeção do andar tipo com 400 metros quadrados, que é igual ao do térreo, igual ao da cobertura, e uma outra pequena construção, que é o barrelete e casa de máquinas, com 150 metros quadrados. Do lado esquerdo, temos um corte mostrando o subsolo, o térreo, 17 andares tipo, o andar reservado ao lazer e a casa de máquinas. Primeira coisa, calcular ou estimar a área construída, o SC. Nesse caso temos um subsolo com 1.000 metros quadrados,
o térreo com 400 metros quadrados. Andar tipo, temos 17 vezes 400, são 6.800 metros quadrados. O lazer na cobertura, 400 metros quadrados. Barrilete e casa de máquinas, 150 metros quadrados. O paisagismo no andar térreo vai ser a área do terreno, que é 1.000 metros, menos a área do térreo. 400 metros quadrados, nós temos então 600 metros quadrados. Somando tudo, temos que SC igual 9.350 metros quadrados. O item 2 são as áreas que se repetem, que é o SR. O SR vai ser 17 vezes 400, são 17 andares triplos, cada um com 400 metros quadrados. Então, o SR será igual a 6.800 metros quadrados, porque no caso existem repetições. O item 3 são as áreas que não se repetem, o SNR. Vai ser igual a 9.350 menos 6.800. Total 2.550 metros quadrados. O item 4 é o redutor para as áreas repetidas, é o R minúsculo. Vamos à tabela e descobrimos que o R minúsculo vai ser 0,63. Isto é, haverá uma redução no preço pedido para o cliente devido à repetição. 5. Área de projeto, SP, vai ser igual a 2.550 mais 6.800 vezes 0,63. 6.834 metros quadrados. Item 6, vamos calcular o R maiúsculo, que é igual a SP dividido por SC. Ou seja, 6.834 dividido por 9.350, igual a 0,73. Isto é, vai haver uma redução no preço devido justamente à repetição. Item 7. A tipologia da edificação, pela tabela 3. Descobrimos que é uma edificação tipo 3. Item 8. O FP, o fator percentual, também na tabela, 5,02%. Na mesma tabela, item 9. O índice de complexidade é 1. Item 10 é a adequação do FP em função do índice de complexidade. Nesse caso não é necessário, porque o índice de complexidade é 1. Então, o FP vai ser 5,02%. Item 11. Conforme informado pelo Sinduscom, o valor do CUB, no caso aqui, será de R$ 1.330. É o valor do R16N em julho de 2018. Item 12. Valor do BH. É só multiplicar o CUB pelo índice de complexidade. Vai ser 1,5 vezes 1.300, R$ 2.000. Item 13 já será o preço de venda do projeto. Fazendo as contas, temos que o preço de venda vai ser de R$ 685.280. Aproximadamente 5,6% do valor da construção, que é de 9.350 metros vezes 1.300, 12.155.000. Como você pode estar vendo, o cálculo pelo processo do CAL nem é tão complicado assim. Mas existem várias tabelas, várias considerações a serem feitas. O que a gente percebe é que o CAL tentou ser o mais justo possível. Tratar cada detalhe, cada minúcia dos trabalhos, tentando ser o mais próximo possível da remuneração correta para aquele trabalho. No entanto, na prática, o que se percebe são alguns detalhes que geram algumas críticas a esse processo do CAL. Possíveis críticas à tabela do CAL. O processo de cálculo é complicado, o que pode acabar induzindo ao erro. O uso do fator de adequação, o FA, para aumentar o valor do CUB e criar o BH,
base de honorários, aumenta o valor do projeto sem relação direta com o aumento da dificuldade de executar aquele trabalho. Para cada tipo de serviço que o arquiteto pode oferecer, construção, edificação, parte externa, paisagismo, etc., é necessário fazer um cálculo à parte. O uso do fator R maiúsculo, repetição de áreas, encarece demasiadamente o preço, mas não necessariamente porque vai dar muito mais trabalho ao desenhar os ambientes repetidos. É com base nessas possíveis críticas que alguns arquitetos fazem adaptações na tabela do CAL, uma tentativa de simplificar o cálculo e de tornar o valor um pouco menor para ter mais competitividade no mercado. As principais modificações é que não se usa o fator de adequação, o FA, para aumentar o valor do CUB, para criar com isso o BH. Outra simplificação é que não se leva em conta a repetição de áreas. Leva-se em conta apenas as áreas que serão efetivamente projetadas. O nosso terceiro exemplo mostra como ficaria esse mesmo cálculo do prédio de apartamentos sendo feito segundo essas modificações. Nesse processo simplificado, calculamos o valor real da construção, segundo o método CUB, e aplicamos, em cima desse valor total, a porcentagem de valor de projeto indicado pelo CAL na tabela 5. Então, primeira coisa, calcular a área construída, SC, vai ser igual ao do exemplo anterior, 9.350 metros quadrados. 2. Calcular a área repetida, o SR. Esse recurso não vai ser utilizado, porque estamos desconsiderando as áreas repetidas, as repetições de áreas. Então, o SR é igual a 0. 3. Valor do CUB. Este é um edifício padrão R16N, ou seja, residência multifamiliar padrão normal. Pelos valores de julho de 2018, está valendo R$ 1.300 o metro quadrado, de acordo com o Sinduscom da região. 4. Determinação da área equivalente para poder utilizar o método CUB. Área equivalente do subsolo são 1.000 metros quadrados. Coeficiente de equivalência 0,7, então são 800 metros quadrados. Área equivalente do térreo, 400 metros quadrados. Coeficiente de equivalência 1,1, então são 440 metros quadrados. Área equivalente ao andar tipo são 400 metros quadrados vezes 1, então são 400 metros quadrados. Aqui que está a grande diferença em relação ao exemplo anterior. Não estamos considerando a repetição do andar tipo. Na sequência, a área equivalente da cobertura, lazer, 400 metros quadrados, coeficiente de equivalência 1, então são 400 metros quadrados de área equivalente. A cobertura, com barreirante e casa de máquina, são 150 metros quadrados, coeficiente 0,7, aproximadamente 100 metros quadrados. E o paisagismo do térreo seria a área do terreno menos a área de projeção do edifício. Então são 1.000 metros quadrados menos 400. São 600 metros quadrados de área geométrica. Coeficiente de equivalência 0,4. Então são 240 metros quadrados de área equivalente. A área equivalente total é a soma de todas essas áreas parciais. Vai ser de 2.380 metros quadrados. 5. Estimativa do custo da obra, para efeito do cálculo de honorários. Vai ser o valor da construção, ou seja, 2.380 metros quadrados vezes R$ 1.300 o metro quadrado, R$ 3.094.000. 6. Classificar a obra em termos de categoria da edificação.
Fomos à tabela 1 e descobrimos que essa aqui é uma construção tipo 3. 7. Coeficiente R minúsculo é o redutor 2, conforme a tabela 4. Ele não vai ser usado, portanto, R minúsculo igual a 1. 8. Calcular o redutor 1 é o R maiúsculo, também não será usado, portanto, o R maiúsculo será 1. 9. Determinar valor percentual FP. Isso está na tabela 5, para 2.380 metros quadrados de área construída, porcentagem 5,71%. E, finalmente, podemos calcular o valor do projeto arquitetônico, o PV, conforme a Fórmula 1. PV igual a SC vezes CUB vezes FP vezes R, ou seja, PV igual a 2.380 vezes 1.300 vezes 0,0571, 176.667. Esse seria, então, o valor do projeto arquitetônico completo, segundo esse processo simplificado. Esse exemplo do prédio de apartamentos ilustra muito bem as distorções que esse critério do CAL pode levar. Os dois itens que a gente citou, ou seja, a repetição de áreas e o tal de fator de adequação do CUB, leva a grandes mudanças, a grandes subidas de valor, de preço. Por esses dois processos, obtivemos resultados totalmente diferentes. O valor do projeto executivo, segundo o cálculo completo do CAL, deveria ter um valor de 685.280. Mas, pelo método simplificado, descontando-se as repetições e o fator de adequação, chegaremos a um valor bem menor, 176.667. É uma diferença de 74%. Numa negociação com o cliente, o arquiteto poderia levar os dois valores para a mesa de negociação. Quanto melhor negociante ele for, mais próximo do valor cheio do CAL ele vai chegar. Quanto pior negociante, mais próximo do piso desse cálculo ele vai chegar. Mas, seja lá como for, a tabela do CAL diz respeito a um arquiteto teórico, um projeto teórico, numa cidade teórica. Não significa que os valores que você chega com essa tabela, seja lá por qual processo for, represente o seu custo específico. Porque cada profissional, cada escritório de arquitetura tem o seu custo, assim como também tem a sua produtividade, a sua capacidade de fazer as coisas, a sua velocidade de produção. Então, não necessariamente o cálculo feito por essa tabela do CAL vai representar a sua realidade. E pior ainda, não vai representar a realidade daquele trabalho especial. A tabela de custo mais encargos do próprio CAL, que nós vamos mostrar no vídeo a seguir, tenta chegar mais próximo da realidade, que é o custo de cada profissional. Mas ela também tem algumas distorções, que nós vamos mostrar no vídeo a seguir.